conseguem me escutar bem? Não, agora é física. Física C. Ah, não, tá tranquilo. Até o pessoal ir voltando, que não deu bem o horário ainda, né? Eu queria saber se vocês tentaram fazer aqueles experimentos em casa, como é que foi? Acharam legais? Ah, então tu já tinha feito na prática, tu sabe como é, tu sabe o que pode dar errado e tal. Era bem legal se a gente conseguisse fazer todo mundo junto, mas infelizmente não tem como, né? Mas é legal vocês olharem aqueles vídeos depois de ver o conteúdo e tal, pra ver como a coisa acontece na prática. Aquele da máquina de choque é legal. Tem em alguns lugares, por exemplo, eu sei que na PUC, em Porto Alegre, eles têm a máquina de choque, a grande, que tu vai lá, encosta a mão, teu cabelo ergue pra cima e tal. É muito legal. Alguém conseguiu fazer algum em casa ou não tinha material? Como é que foi? Aquele da PUC é muito legal, muito legal. Que bom que tu conseguiu ir lá, que tu viu. E é muito estranho a sensação também, tu botar a mão, tu pensa, nossa, eu não tô levando choque, não tá acontecendo nada, só meu cabelo tá erguendo. E é bem legal que eles explicam lá certinho. Eu não tenho certeza, gente, mas eu acho que vocês podem ativar o microfone. Quem quiser ativar o microfone e falar, é tranquilo, tá? Isso, é um gerador. É que nem aquele do vídeo, do experimento que eu botei pra vocês. Só que no caso, eu pegava no vídeo ali, pegava a pontinha do fio e colocava na bolinha de alumínio e dava como se fosse um raiozinho. É a mesma coisa. Óbvio, gente, se vocês quiserem ativar o microfone pra falar, tá ok, viu? Ah, mas já tá bom, se olhou pra ter uma noção, assim, ver como funciona a prática, tá ótimo. E as questões, o que vocês acharam das questões dessa semana? Fáceis, difíceis? Ah, tá, não, tranquilo. A gente vai ver bem certinho. E se não ficou alguma coisa, se vocês não entenderam alguma coisa muito bem, vão perguntando, tá? Que é fácil às vezes de tu te atrapalhar nesses processos de eletrização, esquecer algumas coisinhas pequenininhas assim que cada um tem, cada característica. Mas a gente vai ver bem certinho ali. A 2 eu nem lembro qual é que era a 2. A gente vai ver aqui. Eu tentei fazer uns desenhos, eu não quero que vocês me julguem, tá? Mas ficou meio esquisito, mas é para vocês entenderem de uma maneira mais fácil. Que tinham enunciado, não lembro qual questão que era. Tu tinha que preencher as lacunas e eu achei mais fácil fazer os desenhos para vocês verem como é que funcionava e tal. Então vamos começar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar certinho aqui a tela.
E aí, tá certinho pra vocês? A gente tava tendo aquele probleminha. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tranquilo pra todo mundo. Se o slide dá uma travada, vocês vão me falando, tá? Que daí eu vou ter que sair e tentar arrumar de novo, tá? Então, para essa aula 2, que a gente viu no guia de estudos e exercícios, a gente viu sobre os processos de eletrização, são atrito, contato e indução. Aí tinha os vídeos também dos experimentos, que vocês poderiam tentar fazer em casa ou olhar os vídeos para entender melhor como funciona. E a lei de Coulomb. Então, para esse exercício ali, que a colega já tinha falado que tinha ficado um pouco difícil, que não tinha entendido muito bem. O resto de vocês, as outras pessoas aí, como é que foi? Foi fácil? Foi difícil? Qual foi a principal dúvida de vocês nessa questão? Porque corta o fio terra. Tá, deixa eu ver aqui. Eu vou ler a questão e vou botar ali pra gente ir vendo cada item. A figura mostra uma esfera condutora e indutora positivamente eletrizada, induzindo a separação de cargas de um condutor inicialmente neutro. A gente vê ali que a esfera, que é a bolinha, né, ela tá eletrizada positivamente, sendo uma indutora, e aquele que parece um bastão ali, ele tá neutro. Ele tá neutro porque ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Ele tem carga, mas essa carga é neutra, tá? Analisando a figura sobre o processo de eletrização por indução, são feitas as seguintes afirmações. Vamos lá. Para eletrizar o corpo neutro, por indução, deve-se aproximar o indutor, a bolinha, conectar o induzido à terra, afastar o indutor e finalmente cortar o fio terra. Alguém tem algum comentário a fazer sobre essa primeira? O que vocês acharam que ficou na dúvida ali? Porque realmente acaba sendo um pouquinho mais confuso. Tem que prestar bastante atenção, principalmente nessa parte de indução, nem a colega tinha falado, disso de cortar o fio terra, e tem um momento que tu corta, a esfera fica eletrizada ou não fica. Tô colocando, não tá aparecendo? Eu já tô na questão ali. Ai, ai. Tá só naquela imagem com exercícios? Tá, vocês estão vendo as alternativas? Ali, A, B, C, D e E? Não? Vamos tentar de novo, então. Eu tô já não lembro já que desliga mesmo. Vamos ver se agora vai dar certo, então. Tá. Vocês estão vendo o slide com as alternativas A, B, C, D e E? Foi? Tá. Tranquilo. Que nem eu tava falando, vocês têm que prestar bastante atenção, que nem a colega falou, da questão do fio terra. Ali mais pra frente tinha uma outra questão que daí eu montei um desenho bem bonitinho para vocês entenderem com mais facilidade, tá? Mas aqui, por que essa questão não está correta? Para eletrizar o corpo neutro por indução, deve-se aproximar o indutor, conectar
conectar o induzido à terra, ok. Afastar o indutor e depois cortar o fio terra. Não, isso aí o corpo vai continuar neutro, ele não vai ficar eletrizado. Eu tenho que deixar para cortar o fio terra antes de afastar esse indutor. Senão, ele vai continuar neutro. Eu não lembro, não sei se vocês chegaram a ver bem certinho a parte do que é a separação de cargas, que é a indução e a polarização, o que é cada coisa. Isso ficou bem claro para vocês? Porque é bom vocês entenderem isso para, principalmente nessa parte de indução ali, para ficar mais nítido para vocês. Vocês lembram o que é indução, como é que ela acontece e o que é a polarização? Tem alguém que não lembra ou que não está muito claro, eu dou uma explicada de novo. Lembra também? Ah, não, então tá bom. Vamos continuar aqui. Então a gente já sabe que a 1 ela é falsa por isso. A gente não pode cortar o fio terra depois de ter afastado o indutor. Tem que cortar antes. Aí esse corpo que estava inicialmente neutro, ele vai ficar eletrizado. A 2. Para eletrizar o corpo neutro por indução, deve-se aproximar o indutor, conectar o induzido à terra, cortar o fio terra e, finalmente, afastar o indutor. Aí tá certo. Quando a etapa ali de fazer o corte do fio terra. Então você sempre tem que prestar bastante atenção. Essa é a diferença das duas, uma diferença pequena ali só na ordem, mas que é muito importante. A conexão do induzido à terra com o indutor nas suas proximidades faz com que os prótons do induzido escoem para a terra por repulsão. Por que ela está errada? Essa aí foi tranquilo para vocês? Ou tiveram alguma dúvida do porquê ela está errada? Exatamente. Os prótons não saem, quem saem são os elétrons. Dá para vocês sempre pensar assim. Quando a gente fala de eletricidade, a gente fala dos elétrons, é tudo relacionado aos elétrons. A quarta. No final do processo de eletrização por indução, o corpo inicialmente neutro que sofreu indução adquire carga de sinal negativo. Bom, vocês têm que prestar atenção numa coisa. Esse aqui... não vai aparecer o mouse. Esse aqui tá positivo, tá? Esse indutor tá positivo. Então, esse aqui, consequentemente, fica negativo. Agora, se esse fosse negativo, esse aqui seria positivo. Vocês entenderam isso? Sempre vai ser a carga contrária. Vocês podem pensar assim. Sempre vai ficar a carga contrária. Então, seria a resposta D, 2 e 4. Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Alguma outra coisa para colocar? Que daí, senão, eu já passo para a próxima. A questão do fio terra? Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa aqui passou slide para vocês, tá na questão 2. Que aqui na questão 2 eu tenho as imagens que vai ficar bem nítido para vocês. Vocês vão entender com mais facilidade. Ai, que bom que passou. Não travou slide. Essa aqui
Eu vou botar direto a resposta, porque eu botei cada itemzinho que vocês tinham que preencher junto nas imagens para vocês entenderem melhor, tá? Primeira coisa, eu falei para vocês na primeira aula que a gente teve. É sempre muito interessante vocês desenharem quando puderem, ou irem circulando informações que vocês acham que vão ser importantes no enunciado, ou fazer anotações de coisas na própria folha. Essa aqui, a resposta vai ser a A, eletricamente neutra e positivamente carregada. Agora, por quê? Primeira coisa, quando a gente fala ali na questão que a gente vai ter um bastão ali de carga negativa e uma esfera neutra que está conectada à Terra, a gente pode desenhar ela assim, tá? Num primeiro momento. Só que se vocês estão acostumados a verem um sinal de mais, um sinal de menos, vocês também podem desenhar dessa forma. Acho que fica até mais nítido para vocês, né? Fica mais fácil de entender. Aí aqui, por que foi desenhado assim? Tem a mesma quantidade de carga positiva e carga negativa. Essa esfera está neutra. Se eu fosse colocar aqui mais, menos, 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 o que eu poderia estar dizendo que está acontecendo com essa esfera? Quero ver se vocês pegaram essa parte de indução. Ali para frente eu já vou explicar certinho a questão. Se tivesse o sinal de mais só de um lado e o sinal de menos só do outro nessa esfera, teria ocorrido a indução ou a polarização? Eu já fiz essa pergunta para ver o que vocês iam colocar exatamente, tá? Vai ocorrer as duas coisas, na verdade. Vai ocorrer a indução e a polarização. A indução é eu botar essa barra que está negativa próxima ali da esfera que está neutra e ia separar essas cargas, tá? E quando essas cargas estão separadas, todas as positivas de um lado, toda a negativa do outro lado, a gente fala que está polarizado, que ocorreu a polarização, tá? Agora, para vocês pegarem bem passo a passo, se não entenderem, vão falando. Peguei essa parte lá do enunciado. Se a carga Q for afastada para bem longe, aí eu peguei a carga Q, afastei bem longe do bastão, tá? Ela tá neutra, não falou mais nada. Enquanto a esfera está aterrada. E a seguir for desfeito o aterramento. Vocês conseguem ver o cursor do mouse? Tá. Aqui, acho que ficou melhor assim. Ó, se a carga Q estava inicialmente assim, tá? Que estava próximo. Se a carga Q for afastada para bem longe, tá? Enquanto a esfera está aterrada, e a seguir for desfeito o aterramento da esfera, tá? O aterramento, a esfera ficará... O que ela vai ficar? Neutra. Por quê? Olha só. Se eu colocar esse bastão perto, vai induzir as cargas e vai polarizar essa esfera. Porque a parte negativa aqui vai atrair a parte positiva daqui. E a negativa vai vir para esse lado. Agora, se eu pegar uma distância, não vai ter tanta força de interação entre essas cargas aqui e elas vão voltar a ficar, podemos dizer assim, espalhadas de novo. E a esfera vai ficar neutra, tá? Aí, se eu cortar esse aterramento, como não tem indução, não tem polarização, não vai mudar nada. Ela vai continuar neutra. Então, por fim, ela vai continuar aqui, ó. Neutra, não vai acontecer nada, porque a esfera ficou longe. É a mesma coisa ali do exercício anterior. Chegou, botou a esfera perto. Aí tirou a esfera, tirou o indutor, cortou o fio terra, vai continuar neutro, não vai mudar coisa nenhuma. Tá? Aí aqui, a segunda parte.
Por outro lado, se primeiramente o aterramento for desfeito, aqui, o aterramento foi desfeito, tá? Só que olha só, esse bastão aqui que estava negativo, ele está próximo. Então, ele vai atrair a parte positiva para cá, vai deixar a negativa para cá. Ele induziu e polarizou essa esfera. Ele ainda está perto o suficiente para no momento que eu quebrar esse fio terra, ela continuar polarizada, tá? Aí, no momento que eu vou quebrar aqui, depois que eu afastar, ele vai deixar, os elétrons vão andar ali pela esfera e pelo fio terra, e como esse bastão era negativo, ele vai deixar toda a esfera aqui positiva para trazer um equilíbrio, digamos assim, tá? Se esse aqui tá negativo, esse aqui vai ficar positivo. E aqui, vamos ver o resto. Aí depois, por fim, ela vai ficar totalmente positiva. Vocês conseguiram entender melhor agora ou como é que foi? Ficou mais claro, ficou mais fácil de entender com essas imagenzinhas? Ah, e o bom é que depois, se o vídeo estiver no YouTube, vocês podem ver de novo, né? Podem tirar print, fazer o desenho para entender melhor, tá? Acho que fica bom para vocês fazerem, tipo... Vocês com certeza devem estar fazendo anotações e coisas, tipo, fórmulas, dicas, coisas assim de todas as disciplinas, né? Então isso é interessante. Se vocês não pegaram muito bem essa parte da indução, que é bem xarope, é legal vocês terem anotado isso, tá? E a questão 3, como é que foi para vocês resolverem? Sim, tem uma bem parecida. A maioria de questões, assim, quando vai falar, vai usar a lei de Coulomb ali, essa fórmula, sempre vão ser muito parecidas, muito parecidas. De repente, o que vai mudar que vocês têm que prestar atenção é não ter ali a carga da partícula colocada em notação científica, tá? Ou, por exemplo, ali, a gente tem a distância de 30 centímetros. Só que a distância vai ter que ser em metros. Então, são coisas assim que vão mudar, mas sempre tem questões muito parecidas, só muda os valores, sempre aplicando praticamente da mesma forma. Uma coisa muito importante. Aqui disse que foi colocada no vácuo, tá? Só por isso aqui eu já poderia considerar esse valor de 9 vezes 10 na 9, tá? Se não falar nenhum outro valor ali sobre essa constante K no exercício, vocês consideram 9 vezes 10 na 9, que é o padrão que é utilizado, tá? Agora, se por acaso, assim, tiver lá na questão, a constante K igual a 5, vocês usem a constante K igual a 5 que está sendo dita naquela questão. Se não é dita, deixa 9 vezes 10 na 9, tá bem? Essa aqui, a gente viu a força de interação entre as cargas vai ser de repulsão igual a 6,4 newtons. Agora vamos ver o porquê. Lembrando aqui, ó, duas partículas eletricamente carregadas com 8 vezes 10 na menos 6 coulomb. As duas são positivas, tá? Quando a gente vai aplicar ali na fórmula, aqui nessa fórmula aqui, a gente nunca vai colocar o valor do quê? Por exemplo, se fosse 8 vezes 10 na menos 6 positivo e 8 vezes 10 na menos 6 negativo, eu não ia colocar o sinal de menos na frente. Porque aqui a gente considera um módulo, tá? Então, não é colocado nenhum tipo de sinal. Como é que tu vai saber se vai ser uma força de atração ou de repulsão? Tu vai ver conforme diz ali nas partículas. Se forem duas partículas positivas, o resultado que dá aqui na F vai ser de repulsão, porque positivo com positivo vai se repelir. Se fosse uma carga positiva e uma carga negativa, eu ia colocar elas sem o valor de mais e menos aqui,
ia fazer a conta, e o valor que desse aqui no final ia ser o valor de atração delas por uma carga ser positiva e a outra carga ser negativa. Conseguiram entender essa parte? Do porque a gente utiliza em módulo e como ver se a gente vai dizer que é repulsão ou atração? Isso é bem importante, tá? Por exemplo, se vocês colocarem um menos aqui, se tivesse, né? Se fosse menos 8 vezes 10 é menos 6, a questão de vocês ia dar super errado, tá? E com certeza ia ter alguma alternativa que ia fechar com aquilo ali. Aí aqui não tem mistério, né? Só vai adaptando, vai colocando ali tudo certinho. E só tem que ter o cuidado com a distância, que tem 100 metros, e tu não pode esquecer de colocar o quadrado, que é muito importante, né? Então a gente chega na resposta, que é de repulsão, e essa força de repulsão é de 6,4 newtons. A 4, como é que foi? Eu, particularmente, quando eu aprendi esse conteúdo, eu tive bastante dificuldade para entender isso. Não sei se vocês também, se foi assim com vocês, que é uma coisa meio chatinha de tu ficar associando. Até eu achava horrível e difícil fazer essas questões. Alguém teve alguma dificuldade? Tá, vamos ver aqui então. Duas esferas igualmente carregadas no vácuo, então a gente já considera 9 vezes 10 na 9, que é a constante K, repelem-se mutuamente quando separadas a uma certa distância. Então a gente tem que essas cargas a uma certa distância, elas vão ter o mesmo sinal. Triplicando a distância entre as esferas, a força de repulsão entre elas torna-se 9 vezes maior. Só que, da onde vai vir esse 9 vezes maior? Aí eu botei aqui certinho. Basta calcularmos a força a partir da lei de Coulomb. A gente sabe que a fórmula da lei de Coulomb é essa aqui. Aí na questão, ela pede para a gente saber a força em relação à distância entre essas partículas. Beleza? Tá? Daí a gente sabia que era o triplo. Acontecia isso. A constante a gente tinha, as cargas a gente vai considerar elas mesmas ali, e a gente só vai substituir aqui 3 vezes a distância, tá? Quando a gente vai substituir aqui, 3 vezes a distância ao quadrado. A mesma coisa que a gente fosse fazer o 3 ao quadrado, tá? Triplicando. 3 ao quadrado, 9. Então, só vai botar aqui a força dividido por 9. Então, F é 9 vezes... F', no caso, aqui, é 9 vezes menor que F. Sendo assim, essa distância é 9 vezes maior. Isso aqui que a gente fala do F' em F é por causa dessa comparação aqui, tá? Às vezes pode ficar um pouco confuso na cabeça. Mas é aquela questão de inversamente proporcional e tudo mais. Aí aqui, 9 vezes maior. E na comparação entre ele, 9 vezes menor. Conseguiram entender? Tranquilo. Vamos para 5. Alguém teve alguma dificuldade aí na 5? Como é que foi? A 5 também era legal se tu fizesse
tivesse um desenho para te situar ali com as coisas e tudo mais. Essa era uma questão que era fácil de ir por eliminação, se tu não tinha certeza da resposta, podia ir por eliminação, que ia ajudar bastante. Vocês tiveram dificuldade, foi tranquilo? Então vamos ver passo a passo aqui. Sempre tem um textinho ali só para introduzir, tem uma historinha, né? Para a gente trazer a questão. Durante as tempestades, normalmente ocorrem nuvens carregadas de eletricidade. Uma nuvem está eletrizada quando tem carga elétrica resultante, o que significa excesso ou falta de. Toda vez que a gente for tratar de eletricidade, se fala que nem aqui, eletrizada, carga elétrica, a gente sempre vai falar dos elétrons. A gente não vai falar da questão de energia, que fala aqui excesso ou falta. Não vai ser de energia, não vai ser de carga e muito menos vai ser de prótons. A gente sempre vai envolver os elétrons, tá? Eu vou botar aqui. Em consequência de, aqui eu também fiquei meio na dúvida quando eu vi a questão a primeira vez, porque não dava para saber muito bem. Só que se vocês pensarem assim, ó, excesso ou falta de elétron. O que causa excesso ou falta de elétron? Não é choque, não é questão de atração. Como a gente viu nos processos de eletrização ali, é o atrito que causa isso, tá? Então a gente já teria eliminado essa aqui, ó, que é a única que tem elétrons e atrito. Então aqui ficaria fácil achar a última parte, que facilita. O para-raios é um metal em forma de ponta em contato com o solo, que facilita a descarga da nuvem para o ar e deixa para o solo. Lembra ali quando a gente viu aquelas questões ali que tinha a processo de eletrização por indução, que tinha o fio terra e tudo mais? Esse para-raios é como se fosse fio terra, é um fio terra, que tá ali, tem a ponta de metal e está em contato com o solo. E sempre vai facilitar. A gente viu ali a questão de, corta o fio terra, o momento de cortar, o momento de não cortar, para os elétrons, para estabilizar a carga ali daquela esfera que tinha. Então, isso sempre vai facilitar. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Tem um textinho aqui. Quando uma nuvem eletrizada por atrito, com excesso ou falta de elétrons, passa perto do para-raio, por indução, aparece nele uma carga elétrica de sinal oposto ao da nuvem. Então, a carga da nuvem é atraída, dá-se o raio entre a nuvem e o para-raio, e assim a carga da nuvem é escoada para a Terra. Que ficou uma explicação bem mais completinha, e simplificada também. Alguém teve alguma dúvida nessa? Que bom. Porque tu vê, é questão de às vezes tu prestar atenção ali, que nem eu falei. Toda vez que a gente for falar de eletricidade, elétrica, essas coisas assim, tu sempre vai associar os elétrons. Aí tu vê excesso, falta, em consequência do quê? Aí tu lembra do processo de eletrização, que é atrito. E quando a gente fala ali que é um para-raio, ou um metal que está em contato com os solos, sempre a gente vai se tratar de algo que funciona como um fio terra. Então, ali foi tranquilo. Que nem olha ali, a gente fez por eliminação, que nem tu fez também. Ficou muito mais fácil de achar a alternativa certa. Tu nem precisava olhar o último ali, porque só tinha elétrons e atrito numa das respostas. Então, tu já nem perdia tempo olhando a última ali, tentando entender a última. Foi tranquilo para vocês? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma dúvida tanto nas questões quanto
nessa parte da matéria? Foi tranquilo? Ah, que bom. Indução é sempre a mais xarope dos outros processos de eletrização por causa disso. Mas eu tive uma ideia, não sei se vocês vão gostar disso. Eu vou tentar fazer isso essa aula e vocês me dizem se vocês gostaram ou não gostaram, daí eu vou elaborar para a próxima aula. Eu tenho umas perguntinhas para vocês, mas coisa bem simples, para ver se vocês entenderam. O que vocês acham de responder? E não são perguntas muito extensas, são bem diretas, assim, para ver se vocês conseguiram pegar o conteúdo, para fazer vocês pensarem um pouco mais no conteúdo em si, não só na hora de elaborar uma questão, assim, pensar naquela coisa bem específica. O que vocês acham? Tipo um quiz. Sobre esse conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, esse conteúdo vai abrangendo outras coisas que a gente viu. Por exemplo, quando ganha elétrons, qual é a carga que fica? Isso vem para esse conteúdo também. Mas é coisa que a gente já viu. Um pouco para refrescar a memória de vocês também. Por exemplo, a primeira aqui. Quando eu falo que determinada coisa, objeto, enfim, ganhou elétrons, qual é o sinal que fica? Se eu falar que uma esfera ganhou elétrons, qual é o sinal que fica nessa esfera? Mais ou menos. Isso aí. E quando eu falo que ele ganhou elétrons e ficou com um sinal negativo, ele se torna um íon, ânion ou cátion? Bom, mas vocês estão afiados. E se a gente falar que perdeu elétrons, então ele vai ficar com positivo e o íon cátion, bem o contrário da pergunta que eu fiz agora. Tá, agora eu quero que vocês me digam qual é o único processo de eletrização em que ambos os objetos que forem associados ali começam neutro. Eu tenho dois objetos para o processo de eletrização, tá? Pode ser duas esferas, duas coisas. Qual é o único que começa com eles neutros? Isso aí é atrito. Eu não achei que vocês iam estar, tipo, bem na ponta da língua, mas vocês estão bem atentos ao conteúdo mesmo. Tá. Agora, se eu falar ali do processo de eletrização por contato, tá? Eu tenho uma ou duas formas em que pode acontecer esse processo por contato em relação à distribuição de carga. Estou realizando o processo ali de eletrização por contato. Tem uma ou duas formas que a carga pode ser distribuída. Alguém acha que é uma só? Tá, vou fazer de novo então. No processo de eletrização por contato, tá? Que um corpo está neutro, o outro está eletrizado. Tem uma ou duas maneiras de distribuir a carga. Uma dica, não falei do tamanho dos corpos.
Tá, então vamos ver. Processo por contato, a gente tem um corpo neutro, outro corpo eletrizado, né? No momento que eu vou encostar um no outro, vai ter uma passagem de carga do corpo eletrizado para o corpo neutro. Aí tem dois tipos. Quando os corpos têm dimensões iguais, por exemplo, são do mesmo tamanho, tá? Se o meu corpo eletrizado tem 4 coulombs e o outro é um corpo neutro, eu vou ficar com 2 coulomb e 2 coulomb, porque os dois têm a mesma dimensão. E a outra coisa que acontece é quando eles têm dimensões diferentes. Aí a carga vai ser nivelada de acordo com o corpo maior. Se eu tenho um corpo maior, bem maior ali, vamos supor assim, 5 centímetros, 5... Vamos pensar 5 centímetros, tá? Que é uma barra, tá? E tá neutro. E eu tenho um objeto de 2 centímetros que está eletrizado. Se eu colocar os dois em contato, o objeto de 5 centímetros, que é maior, vai receber mais carga do que o objeto de 2 centímetros, que é menor, mesmo sendo ele que estava eletrizado. Então, sempre que a gente fala do processo de eletrização por contato, a gente vai dividir a questão de cargas de acordo com o corpo de dimensões iguais, que a carga é dividida por 2, ou de dimensões diferentes, que o corpo maior sempre vai ficar com mais carga. Conseguiram entender essa parte? Deixa eu ver se eu tenho mais uma perguntinha que eu tinha anotado. Tá, e agora essa vai ser mais xarope para vocês digitarem. Mas o que é a lei de Coulomb? Do que se trata ela? Pode ser bem simplificado. Vou deixar aqui só. Ó, o que todo mundo falou aí tá certo, tá? Ninguém falou nada que tá errado. Só que uma coisa foi complementando a outra, tá? Não é só para descobrir força, não é sobre a intensidade, por exemplo, não é só sobre a repulsão e a atração, é tudo isso junto, tá? Então ninguém tá errado, tá todo mundo certo. Para deixar uma resposta bem completa, a gente pode dizer que a intensidade da força em cada carga e as forças de interação entre as duas cargas são um par de atração e repulsão. Então a gente fala que a intensidade da força e também essa lei de ação e repulsão, ação e reação de atração e repulsão. Força de intensidade, a intensidade da força, aliás, e essa coisa de ação e repulsão. Ah, meu Deus. Ação e reação e de atração e repulsão. É tudo isso junto que vocês falaram, tá? Só tinha que ir complementando. Alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre outra coisa? Acharam que foi interessante fazer essas perguntinhas ou não ajudou muito? Eu sempre vou tentar trazer umas coisas diferentes para a gente fazer durante as aulas, para quebrar um pouco dessa coisa de sempre vou vir aqui, vou passar os slides
E vai ser isso. Eu sempre vou trazer uma coisa diferente, sempre a gente tentar dar uma diferenciada, ficar bem legais, ficarem bem legais as aulas. Vou continuar fazendo mais perguntas. Que bom que vocês gostaram. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, não tem mais nada a dizer, eu posso encerrar a aula daí. Se alguém tiver alguma coisa para falar, pode falar também. Então tá, gente. Então eu vou encerrar a aula. Eu já adianto para vocês que o conteúdo da próxima aula ele vai ser um pouco mais xaropinho, vai ser mais difícilzinho de entender. Então, se vocês, por acaso, no material que eu disponibilizar, não ficar muito claro para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, podem vir perguntar, tá? Ou se quiserem pesquisar em outros lugares também, ou pedir mais material para mim, peçam porque é mais xarope, tá? Aquele conteúdo é mais chatinho de entender, tá? Não fiquem com vergonha, não achem que vai incomodar, bom? Então é isso, gente. Vou finalizar a aula. Uma boa noite para vocês, bons estudos. E a gente se vê daqui uma semana, 2. Tá bem? Beijos para vocês, estudem bastante. Qualquer dúvida é só chamarem, tá?